Olá, eu sou o CD Silva e hoje estou conversando com o oficial da reserva, Marcelo Pimentel. O oficial Pimentel, no Twitter e também em alguns artigos na imprensa, ele vem desmentindo ou criticando uma tese muito ventilada na imprensa de que os militares estão incomodados com a atitude do presidente Bolsonaro e de que haveria uma oposição militar dentro do governo Bolsonaro. Marcelo, se a gente puder começar com uma pergunta para esclarecer para o leitor aqui a sua principal tese, a sua principal bandeira ultimamente, é a seguinte: a gente, desde o começo do governo Bolsonaro, talvez até desde a transição do governo Temer para o Bolsonaro, já viu muitas e muitas manchetes do tipo militares incomodados, militares incomodados. Eu brinco, inclusive, que os militares estão tão incomodados nesse governo que deviam consultar um dermatologista, ou que o dermatologista dos militares devia estar faturando muito dinheiro nesse governo Bolsonaro. Por que, no seu entendimento, essa tese de que militares incomodados com ações do governo Bolsonaro, por que essa tese, essa ideia é errada? Bom, CD, é muito simples. Primeiro que qualquer pessoa incomodada com alguma situação, e já que estamos falando de política e situações políticas em caráter geral, incomodado com a situação política, faz questão de manifestar-se pessoalmente, dizendo que está incomodado, né, e o motivo do seu incômodo. Mas o que nós vemos sob o título genérico de incômodo, desconforto, humilhação, etc., nunca vem acompanhado do nome do humilhado, do indignado ou do desconfortável, e muito menos das razões claramente ditas, né? Eu estou aqui na condição de oficial da reserva e manifesto para você que eu estou incomodado, mas eu estou incomodado com o protagonismo político das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, em especial do Exército, a que pertenço, na condição de oficial da reserva, por seu anacronismo e por sua impropriedade. Estou bastante incomodado, inclusive, com a associação da imagem das Forças Armadas e do Exército em particular à imagem deste governo, do seu chefe de governo, um capitão do Exército, na condição de nativo, também como eu, né, e diversos outros incômodos relacionados a esse protagonismo. Então, se militares incomodados há em relação ao governo ou a condutas do presidente, que se manifestem publicamente sobre este incômodo. E se faz parte do governo, a melhor demonstração de incômodo, mais do que qualquer palavra, é o gesto, o ato, a decisão de sair do governo, deixando muito claro o seu incômodo. E é exatamente este subterfúgio, essa saída do governo, que alguns militares que construíram a candidatura Bolsonaro, que montaram o seu governo e participaram dele ativamente em cargo de primeira ordem, estão usando, ou seja, sair do governo, para se apresentar à imprensa em geral e ao debate público como anti-Bolsonaro, como opositores a Bolsonaro. Mas isso também me incomoda, porque eu sei muito bem, porque eu os conheço, né, do protagonismo que tiveram na construção deste mito dentro do Exército, e sei que isto é um subterfúgio, é uma história-cobertura, uma falsa bandeira para permanecerem nos holofotes da imprensa e reafirmarem, naturalizarem, ampliarem e aprofundarem este protagonismo político das cúpulas hierárquicas, ou seja, de generais e coronéis, que nós estamos vendo desde, como você bem lembrou, do governo do presidente Temer. Então, se incomodados estão, e incomodados se mostram. Eu tenho em mente um nome desses militares que deixaram o governo Bolsonaro e agora estão tentando se apresentar como alternativa, mas o senhor quer dizer algum desses nomes? O senhor pode enumerar algum desses políticos militares? Veja, com relação aos incomodados da pergunta anterior, certamente são alguns que estão se manifestando para jornalistas, e os jornalistas, preservando este anonimato, não estão dizendo os nomes, apenas a ideia de um incômodo. Mas eu me refiro àqueles generais e coronéis que participaram da construção da candidatura, que atuaram como cabos eleitorais na campanha, ostensivamente, e, ao fazerem isso, influenciaram diretamente o voto de grande parte dos militares, que os admira como profissionais. E aqui eu faço uma ressalva: as críticas que eu faço são ao papel político público desses companheiros, desses colegas de profissão.
não as suas vidas privadas e nem as suas vidas profissionais. Mas a sua ação política pública é muito evidente. Então, em algum momento do governo, exatamente sob uma encenação ou a potencialização de uma situação, saíram sob essa pecha de humilhados, incomodados, etc., e que hoje se apresentam como essa espécie de dissidência ou uma outra corrente dos militares que estariam manifestando este incômodo, pasme, querendo participar do processo eleitoral por intermédio de filiação a partidos políticos e, consequentemente, das eleições de 2022 em diversos cargos, né? Tanto para as eleições majoritárias quanto para as eleições proporcionais. O que aprofunda mais ainda este protagonismo, agora com esta bandeira de indignação, de anti-bolsonarismo ou de anti-Bolsonaro, com que eles, tremulando, conseguem carrear setores importantes da opinião pública, especialmente dos formadores da opinião pública nacional, que é decisiva a opinião pública para a definição dos rumos políticos do país por intermédio das eleições, né? Então, eu vou nomear 2 ou 3 generais que se apresentam neste campo que eu defini. O general Santos Cruz, que foi o primeiro, né, que teve um papel de cabo eleitoral evidente, ocupou cargo de primeira ordem no governo, secretário de governo, né, o antecessor do ministro Ramos, que 6 meses de governo saiu, dizem, né, e aí é importante esse dizem, porque é a percepção que a opinião pública tem, embora não seja necessariamente a verdade. Dizem que foi demitido pelo filho 02 do presidente da República, o vereador Carlos Bolsonaro, por intermédio de um tweet, quando, na verdade, razões foram outras, e tem a ver com esta narrativa que eu apresento de construir esta outra corrente militar, que, de forma muito assodada e apressada, as oposições, em geral, as de direita, as de esquerda, procurando comparações com outros períodos da história, né? Já que falar em protagonismo de cúpulas hierárquicas das Forças Armadas é praticamente ler os livros de história do Brasil, principalmente de 1822 para cá, né? Há 200 anos, e, de certa forma, estão querendo fazer paralelismos com outros generais que, sim, eram correntes distintas nesse jogo político que acontecia dentro das Forças Armadas, dentro dos quartéis. Eu me refiro ao general Lott, por exemplo, dos anos 50, que era o ícone de uma ala chamada nacional desenvolvimentista ou legalista, que se opunha àquela ala ligada ao DN, às lideranças de Carlos Lacerda e outros líderes políticos civis, que acabaram construindo o golpe de 64 desde 1954, né, com os episódios de Getúlio Vargas. Então, tenta-se fazer esse paralelismo para dizer que estes generais, Santos Cruz, citaria o porta-voz do presidente, Rego Barros, né, o general na ativa como porta-voz de um presidente da República, associa demais, né, a imagem das Forças Armadas com a do governo, e seria essa espécie de dissidência, outra corrente. Mas, na verdade, porque eu os conheço, e volto a dizer, eu os respeito como militares, mas o pensamento político e ideológico dos militares em geral, desta geração, e a que me refiro, que é formada na MAN nos anos 70, é um pensamento político ideológico muito similar entre si e similar ao que construiu e sustentou a ditadura militar de 64 a 85. Então, não são correntes distintas, são, no máximo, disputas pelo poder, né, de militares que, apesar de terem a mesma identidade política ideológica, se apresentam e se vendem como correntes distintas, mas que estarão, ao criar essas oposições, reforçando-se mutuamente na naturalização desse protagonismo político. Então, citaria principalmente General Santos Cruz, até porque digamos, o mais visível, já ligado ao candidato da terceira via, o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, no seu projeto político, por enquanto parece de natureza presidencial, né, de ser a terceira via entre Lula e Bolsonaro, se Bolsonaro concorrer. Eu acho que apresento esse nome como principal para caracterizar e exemplificar isso que eu estou falando.
Para refrescar a memória do leitor, o senhor Pimentel está se referindo à filiação do general Santos Cruz ao Podemos. Ele se filiou ao Podemos em novembro, poucos dias depois da filiação do Sérgio Moro e do discurso inaugural da pré-candidatura do Sérgio Moro. Marcelo, uma questão, o senhor já adiantou a pergunta que eu iria fazer, é por que é prejudicial os militares participarem tão ativamente da política aberta, né, da política. Mas o senhor já adiantou uma boa parte da pergunta, em parte é que muitos desses generais da ativa e da reserva de hoje têm o mesmo pensamento dos militares responsáveis pela ditadura de 64. Inclusive, até publicamente, porque todo 31 de março tem as mesmas notícias de vai ter uma ordem do dia, vai ter uma celebração, o clube militar vai ter não sei o quê, e eles continuam celebrando o golpe de 64. Vamos para um outro assunto, sobre essa recente questão aqui. Mas, CD, antes de você, me permita, de você fazer a próxima pergunta, eu queria só deixar claro que, mesmo que o pensamento político e ideológico desses militares atualmente protagonistas fosse um pensamento progressista ou de centro, liberal, e não um pensamento vinculado à ditadura, ideologicamente definido, também seria prejudicial para as Forças Armadas, na medida em que a atuação política das cúpulas hierárquicas, aquelas que dão exemplo, né, elas acabam trazendo para dentro do ambiente militar aspectos da política que devem ficar afastados do ambiente militar, porque são outras lógicas. É inevitável, isso sempre aconteceu. Toda vez que houve protagonismo de militares na política, a política acabou entrando nos quartéis. Talvez a imprensa não esteja vendo, porque desta vez este protagonismo não é antidemocrático, é um protagonismo que veio pelas eleições e não esteja percebendo que a política já entrou nas Forças Armadas, já entrou nos quartéis e poderá ser causa de enfraquecimento de valores muito importantes para as Forças Armadas, porque a discussão e o dissenso próprio da política não são próprios da vida militar, né? da finalidade da existência de uma Força Armada. Então, só deixando claro que, independentemente da corrente política, fosse um governo de esquerda com essa mesma característica, eu estaria criticando, em princípio, da mesma forma. Desculpa a interrupção. Não, perfeito. Por isso, parte da resposta. E a outra parte que aí você traz a lógica da política de partidos, de alas, de divisões, para dentro dos quartéis, para dentro dos comandos navais, para dentro das unidades militares, e você traz uma lógica que não é a lógica da disciplina, da unidade, da coesão militar. Marcelo, um fato recente que chamou muita atenção é essa desistência do general Fernando Azevedo de assumir a direção-geral do TSE. Até dezembro do ano passado, dezembro de 2021, estava muito público que ele foi convidado, que estava cogitado para assumir esse cargo, e inclusive isso foi vendido por parte da imprensa como uma jogada para dizer que aí o Bolsonaro e os militares não teriam mais como dizer que a eleição foi uma farsa, porque você trazendo os militares para dentro do TSE, para dentro das autoridades eleitorais, então os militares estão chancelando, assinando embaixo da eleição, e aí não teria mais o que fazer. Só que aí, o que a gente descobriu essa semana, revelou essa semana, a revista Veja revelou, depois o TSE confirmou, o general Fernando desistiu. Não quer mais assumir o TSE e tem diferentes razões sendo ventiladas para isso. Eu achei muito esquisito haver qualquer razão que não fosse realmente uma razão familiar ou de saúde, porque em dezembro, quando o general Fernando Azevedo foi convidado, estava cogitado publicamente que ele ia assumir, um monte de coisa já tinha acontecido. O 7 de setembro do Bolsonaro já tinha acontecido, a live do Bolsonaro sobre supostas imaginárias fraudes que ele admite que não tem prova já tinha acontecido. Então, eu não vejo nenhuma mudança de comportamento de dezembro para cá, por parte do presidente Bolsonaro do governo, que seja relevante. Como que o senhor avalia isso aí? O que o senhor sabe sobre a desistência do general Fernando de assumir um cargo no TSE? Bom, Célio, eu posso responder essa pergunta por duas linhas. Por uma linha institucional e lógica, e por uma linha que certamente alguns vão reputar, e eu entendo que reputem como uma certa teoria da conspiração. Eu vou deixar essa segunda linha para depois, se for o caso de aprofundar, mas eu vou falar sobre o ponto de vista institucional. Primeiro que não me causou estranheza a saída dele, o que me causou a desistência, né, como divulgado,
a desistência dele. O que me causou grande estranheza foi o convite ou a nomeação, né, que eu acho que ela já tinha sido feita ao general Fernando, que é dele que nós estamos falando, né, formado na AMAN em 76, o capitão Bolsonaro é da AMAN em 77, ou seja, são bastante contemporâneos, serviram juntos na Brigada Paraquedista, já que o general Fernando também é desta área operacional do Exército, onde viveu boa parte da sua carreira. Então, me causou estranheza a nomeação. Mas, eu repito, não pela capacidade do general, pela sua qualidade como militar, como pessoa esclarecida, mas pelas circunstâncias políticas e institucionais da figura dele. Então, por que eu achei muito estranha? E, em dezembro, eu falei sobre isso. Primeiro, como integrante do alto comando do Exército entre 2015 e 2018, né? Aliás, 2014 a 2018, quando ele foi para a reserva, e na reserva, em 2018, assumiu o cargo de assessor do presidente Dias Toffoli do STF, algo inédito na história do STF, pelo menos que eu tenha notícia, né? Então, esse período durante o qual ele ficou no alto comando do Exército, que são aqueles 16 generais e mais o comandante que comandam o Exército, de 2014 a 2018, coincide exatamente com o período em que o capitão Bolsonaro, o deputado Bolsonaro, capitão do Exército na reserva, né, passasse a frequentar os quartéis, as academias militares das Forças Armadas, nas solenidades, em grande presença de público, e solenidades marcadas por uma carga emocional e afetiva muito grande, né, das diplomações dos cadetes, iniciando a sua carreira. Ele passou a ter uma frequência, além de franqueada, né, já que em outras épocas, nos anos 90 e 80, quando eu era tenente, capitão-major, praticamente ele era uma persona não grata dentro dos quartéis, porque fazia política, pasme, né, dentro dos quartéis, e esses generais sabiam muito bem disso. Ele passou a ser quase que prestigiado nessas solenidades, nesses eventos. Exatamente coincide com a chegada da sua geração de colegas de AMAN ao generalato, na primeira década do século XXI, e na segunda década do século XXI, essa que terminou agora, ao alto comando. Então, eles promoveram uma espécie de tapete vermelho para aquele deputado medíocre, de nicho, e aquele militar à beira da indignidade, que praticamente foi excluído das fileiras do Exército, embora formalmente não tenha sido, para se transformar na mentalidade do jovem militar. E, a partir do jovem militar, irradiar-se pelos praças, etc., do jovem oficial, me refiro, nessa espécie de mito, quando, na verdade, tinha sido um estorvo para o Exército. Então, ele participou dessa construção do mito. Esse mito que, em 2018, virou um fenômeno eleitoral, e é inegável, né, junto com o general do alto comando da turma de 75, ou seja, um ano antes do general Fernando, o general Mourão de vice, ele foi construído por esta geração, né? Claro que outros fatores influenciaram na eleição e na transformação do Bolsonaro neste fenômeno eleitoral. Então, esse aspecto só um rápido geral... parênteses para relembrar o leitor. 2014 foi o ano em que a Dilma venceu o Aécio, e foi o ano que, pela primeira vez, o então deputado Bolsonaro se tornou o deputado federal mais votado do Rio. Ele já tinha sido eleito 6 mandatos, mas pela primeira vez ele foi o mais votado. Ele vinha de uma esteira de embates com o Jean Willis, que o tornaram bastante famoso nesse mandato 2010-2014. E naquele momento, segundo o próprio Bolsonaro nos conta, naquele momento ali de 2014, que ele se torna o deputado federal mais votado, é quando ele se convence que a candidatura presidencial pode dar certo. E aí ele passa a apostar, a partir de 2014, nessas visitas às escolas militares. É isso. Bom, confere. Agora, ele se convence, eu sou muito reticente em dizer, né? Talvez ele tenha sido convencido ou incentivado exatamente pelos seus colegas que estavam no alto comando, de que seria viável que ele se apresentasse. Por isso eu digo que o tapete vermelho foi estendido para ele nas escolas militares, como uma candidatura, aproveitando daquela desilusão generalizada das manifestações de 2013, toda aquela crise, né? Tanto assim, CD, que em novembro de 2014, dias após o resultado da eleição da presidente Dilma, da reeleição, o Bolsonaro, na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, a célula máter da oficialidade, né, um local, usando a expressão aqui talvez sacrilégica, né, ao mesmo tempo pleonástica, sagrado para a oficialidade brasileira, né, do Exército Brasileiro, ele, diante de cadetes, lançou a sua candidatura na AMAN.
candidatura presidencial. Este vídeo está disponível na internet, no YouTube. Foi o próprio filho 02 que colocou lá, né, na AMAN, e lá ele faz um discurso político-ideológico, dizendo que ia levar o Brasil para a direita, até diz que muita gente ia morrer pelo caminho, e os cadetes, cerca de 100, 200 cadetes, momentos antes da formatura propriamente dita, respondem ao uníssono: líder, líder, líder. Né? Então, isso foi muito grave. A imprensa não viu, o Brasil não viu, mas eu percebia esta construção de Bolsonaro. Né? Então, voltando ao general Fernando, esse lançamento da candidatura em 2014 foi na AMAN, e, na minha convicção, além, claro, da vontade própria do candidato, o incentivo dos seus companheiros, dizendo: olha, o Exército, além de não se mostrar reticente, como o Exército se mostrou anteriormente, comandado por outros generais, nós vamos até facilitar a sua entrada dentro do ambiente militar. Então, outros aspectos relacionados ao general Fernando, porque achei insensato. Como membro do alto comando, em 2018, ele foi um dos avalistas daqueles 2 tweets considerados, no mínimo, intimidadores na véspera da decisão sobre o habeas corpus do então primeiro colocado nas pesquisas, o presidente Lula. Ele era do alto comando, ele era simplesmente, CD, o 02 do Exército, o chefe do Estado-Maior do Exército, né? Depois do comandante general Vilas Boas, a maior autoridade do Exército. Então, a associação dele a essa ação imprudente, para dizer o mínimo, como oficial na reserva, além de ter sido assessor do presidente Dias Toffoli, durante a eleição, enquanto o Exército estava na intervenção federal no Rio. Um rápido lembrete, talvez, para o nosso leitor mais jovem. O senhor Pimentel está falando de um momento ali no começo de 2018, quando o STF ia decidir esse habeas corpus para o Lula. A eleição de 2018 ainda ia acontecer, e a percepção era que o jogo estava empatado em 5-5 de habeas corpus e estava pendente o voto da Rosa Weber. Ninguém sabia como que a Rosa Weber ia votar. Nessa mesma época também, o Sérgio Moro deu uma então rara entrevista para o Roda Viva, porque a decisão ia ficar num determinado dia, aí alguém pediu vista, algum ministro pediu vista, jogou para a semana seguinte, aí na segunda-feira seguinte, segunda-feira é o dia que tem Roda Viva, o Sérgio Moro também dá meio que um recado para a Rosa Weber: tem certeza que a ministra Rosa Weber vai votar corretamente. Então, é esse momento que o senhor Pimentel está se referindo. Muito bom você ter lembrado isso, CD, porque demonstra que, na construção do mito Bolsonaro, não houve somente as condições da política relacionadas à Lava Jato. E houve também a participação do Exército com esses tweets. Eu estou falando do Exército, não gostaria de falar Exército, mas quando eu digo que foi um Twitter do comandante do Exército, avalizado pelo alto comando do Exército, na ativa, eu não tenho como dizer que não foi o Exército. Né? Eu estava na ativa na ocasião? Não, eu tinha acabado de ingressar na reserva, eu ingressei na reserva em janeiro de 2018. Aquilo me causou muita estranheza. Mas foi bom você lembrar a conexão entre o juiz Moro e o Exército. Nessa época, aliás, 2, 3 anos antes, o juiz Moro era tratado no QG do Exército, e eu estava servindo lá, inclusive com o general Santos Cruz, ele chegando do Congo, e eu chegando de outra missão no exterior, fomos trabalhar no Estado-Maior do Exército, ele era tratado como uma celebridade. E eu falava com meus companheiros: olha, esse juiz está envolvido em julgamento muito polêmico, de natureza política. Né? É muito precipitado entregar medalhas, condecorações, né? Mas era um verdadeiro frisson quando aparecia lá o juiz Moro. Então, mostra essa conexão. Eu não vou aprofundar ela aqui, vou me ater no caso do general Fernando. E o general Fernando era, nessa ocasião, 2018, o assessor do presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, que começou, inclusive, a se referir ao golpe e à ditadura como um movimento, não mais como golpe e ditadura. Né? Muito estranho, muita a coincidência da assessoria militar de alguém que era da instituição que fez o golpe, que sustentou a ditadura. Mas o interessante é o seguinte: quando houve a eleição do Bolsonaro, o governo do Bolsonaro foi montado por este grupo de generais que o Brasil só conheceu por nome depois, quando eles assumiram os cargos, né? Mas que já estavam por detrás, desde 2013 e 2014, na construção desta candidatura, né? E atuando como um partido, porque os partidos apoiam certos candidatos para, uma vez eleito, ter espaço de poder, cargos,
etc. Então, este governo Bolsonaro foi montado por este grupo de generais. Inclusive, as pequenas concessões à dita ala olavista ou ala ideológica, uma ficção, né? Também foram propositais em algumas áreas. São áreas que chamam muita atenção da imprensa: cultura, educação, né? Qual foi o outro olavista? Acho que turismo, né? Aquele ministro de Minas Gerais. Então, essas áreas chamam muita atenção da imprensa, né? De modo que Bolsonaro, admito, passou a ter outros papéis. Mas vou voltar ao general Fernando. E ele assume o cargo de ministro da Defesa, ou seja, já era o terceiro, o segundo ministro da Defesa não civil. O primeiro deles, não civis, é o atual presidente da Petrobras, general Silvio Luna, né, que era vice do Jungmann, quando o Jungmann saiu para aquele Ministério de Brincadeira de Segurança Pública, né? Deixou de ser ministro da Defesa, porque o Exército foi fazer intervenção e precisava vincular a intervenção ao Ministério da Defesa, e não ao Jungmann. Então, criaram um ministério lá para o Jungmann. Então, o Silvio Luna, que era o vice era o da Braga Defesa, Neto, atual ministro Braga Neto. Então, veja as conexões. É o alto comando do Exército de 2015 a 2018. 70%, 80% daqueles integrantes do alto comando estão ou estavam em cargos de primeira ordem. Mas, voltando ao general Fernando, ele assumiu o Ministério da Defesa e passou 2 anos e 3 meses no cargo de ministro da Defesa. E foi durante a gestão dele no Ministério da Defesa que houve a massiva ocupação de cargos políticos por cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, tanto na reserva quanto na ativa. E aí eu vou me deter, porque qualquer militar na ativa, para exercer um cargo fora da sua força, ou seja, fora da sua destinação do quadro de cargos militares, tem que ter ou a autorização ou o consentimento do seu comandante de força. E, evidentemente, quem é o interlocutor entre o comandante de força e o presidente que pretensamente estaria interessado em nomear um general Pazuello, ou um general Rego Barros, ou um general Ramos, ou um general Braga Neto, ou um almirante Flávio, ou um almirante Bento Albuquerque, todos na ativa para cargos fora da força. O Correio já estava na reserva, o general Floriano Peixoto. Ele já estava na reserva. Eu estou me atendo aos da ativa. Então, quando se vende que o general Fernando está incomodado e a jornalista muito importante, Eliane Cantanhede, que escreve no meio muito importante o Estado de São Paulo, uma coluna quase diária, ela recentemente declarou que o general Fernando teria desistido deste cargo para o qual não deveria ter sido convidado, né, nesta semana, porque estaria contrariado com o uso político das Forças Armadas por Bolsonaro. Ora, se ele, como ministro da Defesa, foi o patrocinador da militarização do governo, até por generais e almirantes na ativa, coisa que até a ditadura se preocupava em evitar, como dizer que é racional, que é sensato, que um ministro presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, convide um general com este passado. E um detalhe que para vocês pode não parecer relevante, pelo menos para a imprensa não parece, porque nunca virou um editorial ou uma matéria crítica em um grande jornal. O mesmo general Fernando, em 2020, repetindo 2019, como ministro da Defesa, assinou e fez os comandantes de força assinarem uma ordem do dia, e é um documento oficial do Exército para o seu público interno, se referindo ao golpe de 64 e à ditadura como marcos da democracia. Como é que eu vou, ministro do TSE, presidente do TSE, chamar um general com essas circunstâncias político-institucionais, históricas, um verdadeiro negacionista do golpe militar e negacionista da ditadura, para cuidar ou para exercer o cargo executivo mais importante no Brasil em 2022, que é o chefe da diretoria-geral do TSE, relacionado aos sistemas de tecnologia da informação do sistema eleitoral, da urna eletrônica, que não por acaso o presidente Bolsonaro e certos generais parecem ser
os atacantes do TSE em relação a isso. Para quê? Para que generais outros montem ou apareçam como os que vão salvar o Brasil deste ataque que o presidente Bolsonaro faz ao sistema eleitoral, e o ministro Barroso, o ministro Fachin aparecem como Alexandre de Moraes, como digamos, os alvos dos ataques do presidente da República. É exatamente na criação dessas histórias cênicas, que vende muito jornal, que chama muita atenção, e se constrói uma narrativa, e eu não tenho medo de falar a palavra, porque ela está nos nossos manuais militares, para controlar a opinião pública, ou criar percepções da opinião pública de nosso interesse, para que o general Fernando, com esse histórico, seja nomeado para o cargo de diretor-geral, num ano, para encerrar, em que haverá um número recorde de militares concorrendo a cargos majoritários e proporcionais. Inclusive, o presidente da República, do qual o general Fernando foi ministro. Basta multiplicar isso por -1 em relação ao governo de esquerda, do PT ou qualquer outro, para ver a insensatez ou o burburinho que seria na comunidade nacional analítica esse tipo de nomeação. Mas a desistência dele já surtiu efeito, porque ontem, no discurso do ministro Barroso, nós vimos lá um rosário de razões do ministro, na minha opinião, bastante equivocadas, para justificar o protagonismo do Exército, das Forças Armadas. Não só na política, que já é evidente, né, que é isso que eu critico, mas até em outros poderes, né, na política e no Estado, em outros poderes, como, por exemplo, protagonista na questão das urnas ou da segurança eletrônica do sistema eleitoral. Então, o general Fernando é esta narrativa. Se ele tem um problema de saúde, certamente ele já tinha antes, né, como anunciado como motivo da desistência. E ficou 2 meses o Brasil pensando e construindo essas percepções de que há uma ala no Exército, nas Forças Armadas, que seria, digamos, este fiel da balança, ou, se você quiser usar a expressão, o poder moderador, este tão falado poder moderador que não existe, mas que se percebe a cada vez mais quando Forças Armadas são protagonistas. Deixa eu ver se eu entendi o que o senhor está dizendo. Esse governo militar, que é um governo de protagonistas militares, é um governo do Partido Militar, ao vender essa questão do TSE, eles estão vendendo a solução para o problema que eles mesmos criaram, né? Vai ter uma eleição, não sabemos se a gente pode confiar na eleição. O presidente Bolsonaro, que é vendido como a isca, né? Ele é tipo good cop, bad cop. Ele é nervoso, ele é bravo, mas nós, militares, a gente pode dar conta dele. Então, para ele não duvidar da eleição, vocês colocam os militares no TSE e aí a gente vai dar conta de segurar a não aceitação. E a segunda coisa que o senhor falou, pelo que eu entendi no discurso do Barroso, o que o senhor enxerga é que, a partir do momento que esta narrativa foi criada, nem o Barroso consegue mais se desvencilhar dela. Ele não consegue desfazer este protagonismo militar, porque já está entendido que ele precisa ter os militares lá no TSE para garantir uma eleição normal. É isso? Você traduziu muito bem com a anedota do bad cop, good cop. Eu uso também a expressão que eu ouvi já de outros analistas, o telecat, né, ou o wrestling show, né, aquela luta de mentira, que, na verdade, uma mesma pessoa comanda os 2 lutadores, oponentes, de modo que é um jogo de ganha-ganha, tanto pelo ramo da primeira via, do Bolsonaro, com o Bolsonaro ou sem, que não esqueça que sem Bolsonaro significa com Mourão, né? Ou por essa terceira via, né, que está sendo construída, e eu acredito que ela é viável, assim, em termos numéricos, sem fazer juízo de valor, porque imagine, por exemplo, uma desistência de Bolsonaro, uma desistência vendida como o afastamento de um perigoso risco à democracia, né? Esses 20%, 30% de votos de Bolsonaro, de intenções de voto, eles vão migrar majoritariamente para aquele candidato que esteja em terceiro lugar. Isso é uma questão estatística, de tendência política. A ciência política tem uma relação com a estatística cada vez mais integrada, não é? Então, eu acho que é uma tática muito inteligente, uma estratégia muito bem montada,
Eu acabei começando pelo aspecto institucional da inconveniência da nomeação do general Fernando para o cargo no TSE e acabei indo para aquela que eu digo que alguns consideram como teoria da conspiração, mas não é. É talvez a teoria ou a hipótese, né? Então, a teoria se constrói a partir do teste de hipóteses, e no caso da ciência política, da política, essas hipóteses são testadas com os acontecimentos, com os fatos políticos, né? Então, eu acredito que essa hipótese ela é muito bem elaborada de construir as histórias para que, ou com Bolsonaro, ou sem Bolsonaro pela primeira via, ou com a terceira via, ou mesmo com o presidente Lula, que os espaços políticos protagonistas de poder deste grupo, né, que eu chamo de partido militar, simplesmente para facilitar a comunicação, para não ficar cúpulas hierárquicas das Forças Armadas que instrumentalizam as Forças Armadas para etc. e tal. Então, que este grupo, até com o governo Lula, possa preservar esses espaços. E aí é que eu via a nomeação do general Fernando, considerando que, na provável hipótese de vitória de Lula, em primeiro ou segundo turno, o general Fernando seria um interlocutor com o governo posto, né, eleito, para tentar preservar esses espaços. Até porque, como general de exército e de divisão, o general Fernando atuou fora da força durante o governo da presidente Dilma, como o chefe lá, ou autoridade olímpica, né, relacionada aos eventos preparatórios da Olimpíada de 2016. Olimpíada que ele coordenou em aspectos de segurança quando era o comandante militar do Leste, ou seja, no Rio de Janeiro, em 2016. Comando Militar do Leste que ele passou para o general Braga Neto, que foi o interventor em 2018, quando ele, general Fernando, era o chefe do Estado-Maior do Exército e o 02 do Exército, que avalizou esta participação do Exército em 2018. E eu encerro para dizer que aquela intervenção federal ou intervenção militar, porque na prática o general Braga Neto foi o governador e o general Richard, que inclusive comanda atualmente 4 estrelas, o Comando Militar do Nordeste, foi o secretário de Segurança Pública. Serviu para consolidar, ou usar uma expressão fácil, colar, né, aquilo que já estava alinhavado, a imagem institucional do militar, das Forças Armadas, muito positiva no seio da sociedade, principalmente naquela época de descrédito na política, a imagem e a figura da candidatura militar, consubstanciada na chapa Capitão Bolsonaro, General Mourão. Então, foi poderoso, tanto assim que o Witzel foi eleito no Rio de Janeiro e uma série de deputados que provavelmente não seriam eleitos em condições normais de temperatura e pressão política, né, foram eleitos nesta onda, né, que hoje se chama de bolsonarista, etc., mas que eu reluto muito em pregar, porque é uma outra coisa, é um outro fenômeno. Se continuar achando que Bolsonaro é a causa de todos os problemas políticos no Brasil, se terá a falsa impressão que, afastando Bolsonaro, estarão resolvidos ou equacionados os problemas políticos decorrentes do enfraquecimento da política e do fortalecimento deste papel político, mais uma vez, anacrônico e impróprio das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas. Perfeito. Eu também queria que o senhor comentasse, não apenas no Exército, mas também em outras forças, a gente também vê a mesma narrativa. Por exemplo, a revista Cruzoé, há algum tempo, aliás, mês passado, trouxe a capa, o militar que peitou o Bolsonaro, e mostrando o almirante Barra Torres como alguém que peitou o presidente ao divulgar uma nota oficial da Anvisa criticando as mentiras do presidente Bolsonaro sobre vacinação infantil. Como que o senhor avalia essa história do Barra Torres, o herói militar que peitou o terrível presidente? Eu vejo da mesma forma. Está me escutando? Sim. Tá. Eu vejo da mesma forma, dentro desta história, da construção dessas narrativas. O almirante Barra Torres, de fato, é um, digamos, bolsonarista, né? Um militar que, desde a época da eleição, já se alinhava. Eu acho que não sei se ele estava na reserva já, eu não acompanho a Marinha tão perto, mas já se alinhava a esta base eleitoral e militante
da candidatura do Bolsonaro e Mourão, mas também não só da deles, de vários outros militares para outros cargos, né, que tomava conta do Brasil. Um rápido parênteses. Eu cheguei a Brasília no fim de 2019, que foi quando o Barra Torres chegou à Anvisa. E eu cobri, ainda era antes da pandemia, eu cobri no prédio da Anvisa a primeira reunião importante do então recém-chegado Barra Torres, que havia uma decisão da Anvisa, ainda tinha o William Dib, que estava deixando a Anvisa, e essa é a última decisão importante com o William Dib, a primeira com Barra Torres, que era a decisão sobre canabidiol, remédios, medicamentos, pode falar, produtos de canabidiol. E o Barra Torres fez um voto muito, muito extenso, principalmente para justificar que não deveria haver o cultivo de maconha no Brasil para os produtos de canabidiol, embora os produtos sejam legalizados, criando uma posição, entendo que, não sei se outros leitores vão concordar comigo, uma posição contraditória de que este produto é legalizado, pode usar no Brasil, mas você não pode cultivar a planta que o produz. E ele fez um voto extenso sobre isso, aí ficou muitas horas falando, e o que se ventilava na imprensa é de que ele foi chamado pelo presidente Bolsonaro, inicialmente, principalmente para ter essa postura anti-maconha na Anvisa. E, posteriormente, isso aí foi, ao menos publicamente, foi flexibilizando até redundar essa carta agora de janeiro, desafiando a postura do presidente Bolsonaro sobre vacinação de crianças. Foi muito bom você falar isso, porque só reforça a mentalidade política ideológica de todo este grupo de militares que ocupa, eu costumo usar a expressão, eu sei que é superficial, mas isso facilita o entendimento, cabeça, tronco, membros, entranhas e alma da máquina governamental do Estado, não é só do governo ali, é do Estado, na administração direta, na indireta, nas estatais. Né? Se você pegar o orçamento, né, que estão dizendo que está na mão do Centrão. Não está na mão do Centrão. Se você somar os orçamentos dos ministérios e de outros órgãos da administração pública que estão chefiados diretamente ou controlados por militares, sem falar as estatais, claro, você vai ver que a maioria do orçamento, cerca de 2/3, está sob controle militar. Então, o Barra Torres faz parte deste processo de tomar conta do Estado, né? Não há tempo aqui da gente aprofundar as razões disso, etc. Mas demonstra que esta visão política ideológica é similar, mas que em algumas oportunidades, e aí a pandemia é uma questão importante de analisar por vários aspectos, que tem a ver também com a demissão do general Fernando em março do ano passado, né, às vésperas da CPI. Então, o Barra Torres funciona como esse cara, desculpe usar a expressão, mas essa pessoa normal, é um presidente da Anvisa que simplesmente está trabalhando, fazendo o que a Anvisa faz, mesmo com essa visão mais conservadora, mas está trabalhando, mas passa a ser considerado um herói nacional por uma imprensa ávida por heróis, né? E acostumada a estampar heróis com pés de barro nas suas capas, né? De que seria uma pessoa excepcionalmente razoável, que peitou o Bolsonaro, mas ele é um bolsonarista, digamos assim. E aquela carta é tão cheia de impropriedades, porque ali há, em tese, infrações do Código Ético Militar, que é uma lei 6.880 de 80. Até agora eu não falei qual é o meu posto, a minha designação hierárquica. Você também não disse, né? Eu tinha até deixado você livre se quisesse usar a minha designação hierárquica, mas eu não posso usar, porque o Estatuto dos Militares, essa lei, determina que o militar inativo na reserva não use designação hierárquica quando ocupar cargo civil, mesmo que seja na administração pública. Qual é o cargo ocupado pelo Barra Torres, pelo almirante Barra Torres? É um cargo civil. Ele não pode, ele na carta usou não só o nome almirante, vice-almirante ou contra-almirante, eu não me lembro o que ele qual a designação, mas que ele era da Marinha, e que a Marinha é isso, que ele é oficial, né? É impróprio, ele está ali na condição de um presidente da Anvisa. Ficar usando a imagem da instituição para construir um argumento, no caso, um argumento louvável, por isso que ele virou herói nacional, de defender a vacinação infantil. Mas a própria vacinação infantil, meu caro, o atraso no início dela tem a ver com a incapacidade logística do Ministério da Saúde em comprar e de contratar empresas idôneas para fazer a distribuição. Você sabe que mesmo com a CPI, com tudo que aconteceu, ainda é um general, inclusive da minha turma de AMAN,
que é o chefe da seção de aquisição logística, da divisão logística do Ministério da Saúde. E eles não tinham, em dezembro, quando a Anvisa autorizou a vacinação de 5 a 11, estoque. Então, o desgaste do governo, da Anvisa autorizando e ele não tendo vacina, seria muito maior. Aí se criou a história da consulta pública, aquela lenga-lenga que virou ano, né? A operação militar. Eu estou trocando espaço por tempo, estou enganando o inimigo com uma... Já era óbvio, mas o próprio... Primeiro o Rodrigo Cruz e depois o Marcelo Queiroga já admitiram publicamente que a consulta e a audiência pública não tinham valor, porque a decisão já tinha sido tomada, mesmo porque, muito publicamente, o ministro Queiroga assinou em Salvador, no fim de novembro, o terceiro contrato com a Pfizer, que é o contrato que daria origem às vacinas para crianças. Então, já estava tudo assinado. E aí, quando tem a coletiva de vacinação infantil e o Rodrigo Cruz fala, e o Queiroga não quer falar de jeito nenhum de vacinação de criança, ele delega tudo para o Rodrigo Cruz, para ficar na boca do Rodrigo Cruz. O Rodrigo Cruz fala, mas agora recentemente o Queiroga também falou, essa consulta aí era só enrolação, já estava tudo assinado, as vacinas iam chegar, a gente estava esperando chegar, a gente já tinha assinado tudo no fim do ano. Mas para quê? Para gerar dúvida, para gerar temor, e a gente tem visto resultado, porque os números de vacinação de criança, não apenas por causa da pouca quantidade de doses, mas porque eles criaram, de fato, a hesitação vacinal em muitas famílias. Então, serviu para assustar pessoas para não vacinar as crianças. Mas é que eu digo, a gente precisava tratar da pandemia num case especial, porque ali tem muita história, muita cortina de fumaça, apagamento de rastros. Mas o caso, veja, mesmo contratada a Pfizer, ainda não havia a empresa para distribuir. Por isso que foi feita uma dispensa de licitação, autorizada por lei, quanto a isso, nenhum problema. Muito assodadamente se contratou uma empresa, isso em janeiro, quando a empresa começou a distribuir, em que apresentava claras falhas logísticas de armazenamento, porque a gente entende logística sempre como transporte, mas logística faz parte desde a obtenção do insumo, o seu armazenamento, a sua distribuição, que pode ser por transporte, né? E então ali, apesar da Pfizer já estar contratada, parece que não havia como levar a vacina em contratos novos para a ponta da linha. Ia gerar muita frustração. Então, o dano menor foi inventar essa história, é o que eu digo, trocar espaço por tempo. A gente faz isso o tempo inteiro em operações. A gente engana o inimigo mantendo a fisionomia da frente, iludindo, enquanto o nosso grosso está fazendo outra coisa, ocupando uma posição mais à retaguarda, né? Então, o Barra Torres, para voltar ao assunto do Almirante, ele fez esse papel muito bem na virada do ano, de aprovar algo que é razoável. Qualquer Anvisa, né? Não precisava ser um almirante da Marinha, falou inclusive em religião naquela carta, né? Não precisava ser um almirante para tomar uma decisão razoável como aquela, né? Mas o que não se entende, ou melhor, eu entendo, né, como já está rodando no automático esta história, estas narrativas, de se criar a figura deste herói militar para estimular a existência de uma outra ala dentro das Forças Armadas. Por que tem que criar essa outra ala? Primeiro, para apagar o rastro de que foi o alto comando inteiro. E quando eu falo de um alto comando inteiro, são as cúpulas das Forças Armadas, aqueles cujo exemplo, mais do que convencer, arrasta, inclusive, voto, né? Que foi o alto comando que construiu o governo Bolsonaro. Que o almirante Barra Torres só fala de forma melhor, mais formal, com português mais adequado, aquilo que o Bolsonaro pensa do mundo, da vida, do Brasil, né? A própria construção do Bolsonaro anti-ciência, anti-vacina, cloroquina, também faz parte disso, porque é somente tendo uma pessoa deste quilate e não há nenhum líder mundial. E eu não vou falar só das democracias, não. De todos os regimes que tenha tido a postura sequer parecida com a do Bolsonaro, que é muito estranha para mim, ele não é uma pessoa ignorante, ele é uma pessoa esclarecida. É muito artificial aquilo para quê? Para que os outros que estão ao seu entorno, os militares, sejam levados da normalidade para as alturas, né, da moderação, etc. E aí tem a história da ala ideológica, a ala militar, gabinete do ódio e gabinetes paralelos, né? Como se a tragédia dos números da pandemia fosse resultado de 4 ou 5 médicos que dão conselho lá para o presidente e não da má gestão do Ministério da Saúde, mano militar, né?
A própria questão da corrupção que se criou dentro da CPI também teve esse condão de desviar a atenção da CPI para o cerne político de uma CPI. Qual é o cerne político de uma CPI? É julgar politicamente ações do governo. E aí começou a querer investigar criminalmente indícios de prova de corrupção, prevaricação, que não é o métier de uma CPI. Mas eles foram, na segunda parte da CPI, totalmente desviados da questão central. Por isso, a CPI flopou. O relatório da CPI, em termos criminais, foi fraco. Tanto assim que o Procurador-Geral da República, eu entendo todas as críticas que se faça à sua, digamos, parcimônia em processar o presidente ou o governo. Mas, realmente, os indícios ali são muito frágeis para iniciar processos, sequer inquéritos. Agora, material para juízo político ali na CPI teria muito se a CPI, em vez de se preocupar com gabinetes paralelos, que são civis, né, ou com indícios fracos de corrupção, que, na verdade, eram meros lobbies de um grande negócio mundial, que era a venda de insumos médicos na pandemia. Né? Você pode dizer que os lobbies eram... Lembro para o nosso leitor que cogitou-se convidar, por exemplo, o ministro Braga Neto, convocaram o ministro Braga Neto para a CPI, e ele não foi convidado. Então, alguns dos ministros militares não foram convidados. O Queiroga foi 2 vezes, o Pazuello foi na CPI, a capitã Cloroquina, que nem é capitã, foi para a CPI, e os ministros militares, tirando o Pazuello, não foram. Os que mandam não foram, né? Quando o Pazuello disse aquela frase, é simples assim, um manda e outro obedece, em outubro, já fazia parte, ou agosto, agora não me recordo, já fazia parte da construção desse Bolsonaro anti-ciência, anti-vax, e que o general Pazuello estava ali só para obedecer. Ora, pelo amor de Deus, só que realmente não tem nenhuma intimidade com a vida militar. Eu não estou falando de ser militar, não, de observar com algum grau de reflexão. Pode achar que um general, que não é ingênuo, né, pode dizer uma frase dessa se não tem um objetivo narrativo ali. Não é, não foi que o Pazuello estaria sendo anti-ciência porque o Bolsonaro quer que ele seja anti-ciência. Ora, se eu sou o general Pazuello, firma um contrato de intenções para comprar 47 milhões de vacina da Coronavac, que era o que tinha naquela ocasião, e o presidente me desautoriza no dia seguinte, dizendo que não vai comprar, eu peço para ir embora. Aí, quando eu digo, você começou com a história do incomodado, né? Eu ficaria extremamente incomodado se eu dissesse para 3 governadores que eu iria comprar a vacina da Coronavac do Instituto Butantan, né, para iniciar o mais rápido possível a vacinação, e o presidente, meu chefe, me desautoriza dizendo que não é nada disso, que não vou comprar a vacina chinesa. Ora, eu, general na ativa, se eu realmente estivesse incomodado, aliás, eu nunca estaria num cargo político neste governo ou em qualquer outro, e nunca estarei na política como militante ou ator político, além do analista. Né? Eu jamais aceitaria continuar no governo desse. Então, o Pazuello estava cumprindo a finalidade de atrair para ele e para o capitão que deu a ordem toda a responsabilidade, que era do Braga Neto, do general Braga Neto, que era o ministro da Casa Civil, chefe do gabinete de crise. Né? As decisões sobre fabricação de cloroquina, por exemplo, foram tomadas pela cúpula militar. Bolsonaro vai ao vídeo dizer que deu ordem para o Ministério da Defesa fabricar cloroquina, exatamente para trazer para ele a responsabilidade caso não desse certo aquela droga. E não se esqueça que tudo aquilo, por isso que eu digo que precisamos fazer um case sobre a pandemia, aconteceu quando a curva na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos, da primeira onda, que não se sabia que era a primeira, começava a cair. A militarização do Ministério da Saúde acontece nesta ocasião. Qual era a visualização? Os louros de vencermos a pandemia não pode ser de um político civil, Mandetta, tem que ser das Forças Armadas, porque foi um ministério que a gente não ocupou. A gente ocupou vários outros. A saúde a gente deixou com a política, né? Uma concessão lá, a base política lá do DEM, acho que era do DEM, o ministro... do DEM, do Mandetta, e depois... Mandetta, agora Aliança Brasil. Como o Mandetta começa a desafiar publicamente o Bolsonaro, o presidente porque Bolsonaro tem uma começa a cogitar publicamente a demissão e começa a falar no poder da caneta, mas eles não têm quem chamar. Eles ainda tinham a ideia, no momento, de chamar um médico, chamaram o Taish. O Taish foi biombo. O Taish, assim que ele pulou no governo, ele participou. A primeira coisa que o Taish fez, acho, um dos primeiros compromissos, foi exatamente aquela reunião de 22 de abril. 22 de abril, que a cara dele viu o Ricardo Salles falando de passar a boiada
e o Bolsonaro falando de Polícia Federal, não sei o quê. Acho que o Tales ficou muito impressionado com aquilo ali. Ele não ficou nem um mês no governo, e aí chamaram o Pazuello mesmo. Exatamente. Veja bem, enquanto o Tais estava no Ministério da Saúde, o Pazuello estava ocupando a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Sim, ele O era Tais número foi o 2. biombo que atraiu a atenção da imprensa, dos holofotes, da política, etc., enquanto se militarizava com o Pazuello, com mais 15 oficiais na ativa, que também saíram do Exército para o Ministério da Saúde por ordem ou consentimento do general Fernando, aquele do TSE, né? Então, o Tais ficou de biombo. Quando essa equipe ocupou os espaços do Ministério da Saúde, o Tais foi descartado com aquele negócio da cloroquina, né? da homologação, não. Foi simples E assim, para além da usar a expressão. cloroquina, uma coisa que o Teste ficou muito impressionado foi a questão de que, tem aquela frase dele, barbearia. Ele é informado pela imprensa na coletiva que o Bolsonaro assinou uma portaria, uma instrução, Ele era que permitia decorativo, você voltar à viu. barbearia, que não podia voltar à barbearia quando a pandemia, ninguém tinha vacina. Aí o Teste faz até uma cara de cansaço, assim, ele fala assim, mas o quê? Barbearia. Ele fala assim, barbearia. O Taixe não tinha nenhum traquejo, nenhuma experiência de lidar com a administração pública, né? Então, até a estrutura do Ministério da Saúde, para ele, era algo muito estranho. E como é que a pessoa que tem essa característica, veja, vamos supor que você fosse presidente, você está numa pandemia, vai ter que mobiliar seu Ministério da Saúde porque o ministro médico saiu, que você demitiu. Aí você coloca um médico sem nenhum entendimento de administração pública, não sabe nem como funciona o ministério, e como secretário executivo, em vez de você dizer para aquele médico, escolha alguém de sua confiança, secretário executivo de ministério é o cara, né? É o imediato do navio. Ele é imposto a ele o general Pazuello, que ele nunca tinha visto na vida. Né? E por baixo dele, e por cima dele, quem é que estava? O ministro Braga Neto, o general Braga Neto. Então, o ministro Tais, que aparece pateticamente ali com aquela cara ouvindo a boiada, né, daquela reunião, que é outro case, hein, CD? Aquela reunião de 22, tem a maior pinta de que foi filmada para ser vazada, mas deixa isso para lá. Então, o Tais foi biombo. A gente já está entrando na pandemia, a gente estava falando do Almirante Barra Torres. Para concluir o Almirante Barra Torres, o pensamento do militar hoje, da minha geração, eu sou da geração 80, essa geração aí me formou na AMAN, servimos juntos, fui assessor de Estado-Maior do general Floriano Peixoto, dos Correios, do general que hoje é chefe da SUDEME, da turma de Bolsonaro aqui, né? Onde você olhar tem general. São pessoas legais, bacanas, competentes, né? Não é nada com relação às suas condutas, não. Em relação à ambição, à insensatez de quererem ocupar espaços que são próprios da política. E fazem isso sob um pretexto de evitar polarizações, mas estão claramente tomando a posição de um dos polos. E Forças Armadas, e eles são Forças Armadas, porque são as suas cúpulas, ou foram até recentemente, não podem parecer para a sociedade brasileira, de todos os seus estratos, como aderidas a nenhum polo político ideológico. Mesmo que o militar individualmente tenha uma preferência política ideológica, uma visão política ideológica e vote nos conservadores, nos progressistas, etc., mas não pode parecer à população que a sua Força Armada tem essa posição política ideológica militante, né, de ocupar os espaços do poder, porque isso vai enfraquecer a confiança que o outro polo, que também é Brasil, pode ter das suas Forças Armadas quando elas forem empregadas em prol da sua principal finalidade. Estamos vendo aí a crise diplomática na Rússia, né, na Ásia, a escalada de uma crise diplomática que pode gerar repercussões militares, e tudo isso é política. Então, quando politicamente os militares são vistos pela população como pertencentes a uma determinada área, campo político-ideológico, o outro campo político-ideológico, que também é nação, que também é Estado, que também tem poder, né, pode achar que a Força Armada não representa mais o país, né? Ou não está em condições de defender um país de todos, independentemente de ideologia, crença, visão de mundo, etc. Então, a minha preocupação é sempre no aspecto institucional, filosófico, prático, porque foram 30 anos, entre 88 e 2018, que foi a minha carreira de oficial nativa, né? Ingressei na escola preparatória em 81, ainda na ditadura, com 14 anos. Mas saí oficial em 88, no ano da Constituição.
no ano em que o Exército praticamente expulsou o capitão Bolsonaro das suas fileiras. E nesses 30 anos, nós construímos uma muralha que separa, uma muralha fictícia, mas que separava forças armadas de governos, em áreas que não fossem de defesa, e os militares da política, e vice-versa. Né? E funcionamos muito bem assim. Tanto funcionamos bem que conseguimos conquistar da opinião pública, nesses 30 anos, esses elevados índices de respeitabilidade, confiança, confiabilidade, crédito, etc., que foram usados por estas cúpulas hierárquicas, a geração Bolsonaro no poder ou no comando das Forças Armadas, para dar qualidade àquela candidatura de um político tosco, medíocre, né, de um oficial polêmico, indisciplinado, e se transformou nesse fenômeno eleitoral. E tudo que está acontecendo, tudo não, seria um exagero, mas muito do que está acontecendo, que nós vemos estampado nas capas de jornais, nas percepções do senso comum, é exatamente a finalidade de apagar essa responsabilidade. Né? Porque eu me lembro sempre, nos 100 dias do governo, quando o general Mourão, numa entrevista, disse que se o governo fosse mal, a conta iria para as Forças Armadas. Isto é um absurdo. O governo indo mal ou bem, a conta é dele, general Mourão, e de quem mais teve responsabilidade no governo. A conta não é minha, não é do sargento que está na fronteira, da pensionista militar, do soldado recruta, do major que está fazendo curso de Estado Maior. A conta não é deles, porque eles são as Forças Armadas também. A conta é desses senhores. E passar a responsabilidade para a coletividade é muito parecido do que fizeram ao final da ditadura, quando tentaram passar para a instituição a responsabilidade pelas violações de direitos humanos cometidas por ele mesmo. Basta lembrar a frase do falecido coronel Ustra, né, na Comissão Nacional da Verdade, dizendo que quem deveria estar sentado ali era o Exército. Não, quem devia estar sentado ali era a pessoa do Exército, o comandante do Exército, que deu a ordem para o capitão e o major Ustra, ou omitiu-se para as violações de direitos humanos cometidas pelo então major Ustra. O Ustra, não custa lembrar, foi comandante do Mourão, hoje vice-presidente. O Mourão, só para encerrar, o Mourão, em 2015, quando era na ativa, eu estava no QG, em 2016, aliás, e assisti a uma formatura, o general Mourão fazendo referência ao coronel Ustra, que tinha acabado de morrer, celebrando o papel do coronel Ustra durante a ditadura. Então, isso tem que ser superado, isso não pode acontecer, nós não podemos mais considerar a ditadura militar como algo a ser negado. O único lugar que estuda que ditadura militar não foi, golpe não foi, infelizmente, ainda são em algumas escolas militares que se referem a movimento, regime, governo militar. Né? Então, isso é muito, muito negativo e tem a ver com tudo que nós estamos vendo hoje no cenário político brasileiro. Mas eu não duvido que, se o Milton Ribeiro ficar mais 4 anos, em breve, essa tese de que não foi ditadura, não foi golpe, etc., estará também nas escolas comuns, nas escolas de ensino fundamental, se depender do Milton Ribeiro, do Bolsonaro, etc., isso muito em breve vai acontecer. Legal, Marcelo, o que eu não perguntei, o leitor de A Agência precisa saber? Olha, o que muito me perguntam, e talvez você não tenha me perguntado, que já demonstra que você fez perguntas muito inteligentes, perspicazes, né? E fugiu do senso comum, é perguntar para um oficial do Exército dessa geração se vai ter golpe, ou se Bolsonaro vai dar um golpe, ou se as Forças Armadas vão dar um golpe. E eu garanto que golpe não haverá, né? Nem do capitão Bolsonaro, nem do presidente Bolsonaro, nem dos generais do seu entorno, por várias razões. Uma delas, os golpes são sempre para substituir donos de poder, né? Os donos do poder, já que estão sendo ditos como os possíveis promotores de um golpe, já estão no poder. Historicamente, os que deram os golpes já estão no poder. Né? E nem autogolpe há de se levantar, né, sobre esse aspecto, porque não há nenhuma ameaça ao poder do presidente Bolsonaro que não seja a legitimidade do voto. Né? Então, você não me fez a pergunta, mas eu faço questão de dizer que não haverá golpe, e principalmente porque as Forças Armadas
os militares das Forças Armadas construídas nestes 30 anos de democracia, de 88 até 2018, que foi quando eu deixei ativa, não aprenderam a dar golpes, embora houvesse essas referências, não têm vocação para dar golpes, são disciplinados. São disciplinados. Pronto, são disciplinados e, se por acaso cometerem alguma insensatez nesse sentido, será, antes de tudo, pelo mau exemplo das cúpulas hierárquicas que se arvoraram a ser protagonistas políticas aderidas ao governo de um militar que eles sabiam ser indigno, medíocre, incompetente, inébito e grosseiro, chamado o capitão Bolsonaro, atual presidente da República. E eu sempre alertei, desde que pude fazê-lo publicamente, em 2018, na reserva, que seria uma grande insensatez para o Brasil eleger o Bolsonaro e uma grande irresponsabilidade que, aí sim, me deixa muito desconfortável dos meus companheiros, dos meus chefes, a quem eu respeito, se aderirem a uma figura política como essa. Então, não vai ter golpe, porque não precisa mais do golpe. Eles já estão no poder, estão encaminhando a manutenção no poder das mesmas cúpulas que levaram Bolsonaro ao poder. Acho que nós temos uma percepção parecida. Eu já costumava dizer, desde a época do Rodrigo Maia, mas agora trocaram os presidentes, também a tese é a mesma, com Arthur Lira na presidência da Câmara, o Rodrigo Pacheco no Senado e Augusto Aras na PGR, é completamente desnecessário haver golpe, porque o Bolsonaro pode fazer o que quiser até o fim do ano, nada vai acontecer. Não há absolutamente nada que eu consiga conceber que o Bolsonaro faça que levará o Arthur Lira a abrir o processo de impeachment. Absolutamente nada. O Bolsonaro pode fazer o que ele quiser. Então, quando você tem o Arthur Lira, você não precisa dar golpe nenhum, porque você já pode fazer o que você quiser. Mas, CD, me permita só uma observação complementar. Apesar de não haver golpe, haverá encenações de golpe. Porque é exatamente Bolsonaro encenando essa intenção de golpe, ou mesmo um Capitólio, né, como ontem o próprio ministro Barroso se referiu, já está rodando no automático, é aí que vão aparecer, na hora H do dia D, essas cúpulas hierárquicas, essa outra ala, né, para segurar Bolsonaro, para evitar que ele dê o golpe, ou para convencê-lo a renunciar, por exemplo, ou vender essa história, para que o povo, a esquerda e a direita, aplauda esses que salvaram o Brasil de Bolsonaro. Então, a necessidade do golpe é ser uma narrativa ou um argumento auxiliar para a construção disso, que vai permitir até, com Milton Ribeiro na educação ou não, com escola cívico-militar aos milhares ou não, uma revisão na historiografia, como fez o golpe de 30, depois do Estado Novo, em relação à Revolução de 30. O golpe de 30 virou a Revolução de 30, em relação a 64, dizendo, olha, agora nós estamos afastando o irmão do Orbán, agora nós estamos afastando o cara do Telegram, o cara que vai dar o golpe, da extrema-direita mundial chamado Bolsonaro. Da mesma forma que, em 64, nós fizemos aquele movimento cívico-militar, com apoio da classe média, etc., para evitar um golpe da esquerda. Então, as Forças Armadas são o poder moderador. Livra o Brasil dos golpes da esquerda e livra o Brasil dos golpes da extrema-direita. Então, muita atenção, que apesar de golpe não haver, ou não, provavelmente não haverá encenações. E Bolsonaro será o ator principal, como tem sido há 3 anos, o espantalho dessas encenações, né? Olho nos meses de março, abril e agosto. E são os meses que, historicamente, costuma acontecer nesses 3 anos. Estou analisando os 3 anos. É quando costuma acontecer as reuniões de 22 de abril, né? As manifestações em frente à QG, os 7 de setembro. Né? Então, muita atenção nesses meses, porque pode haver encenações de golpes para a construção desta narrativa. Isso não é teoria da conspiração, isso é uma hipótese de conspiração que eu estou apresentando, mas não a minha conspiração, a conspiração dos que sempre conspiraram para tomar o poder. Muitas vezes até bem abertamente. Eu conversei com o Marcelo Pimentel, que é oficial da reserva, mestre em Ciências Militares pela ECEM, que é a Escola de Comando Estado-Maior do Exército, e oficial da reserva do Exército. Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Muito obrigado, CD. Até uma próxima oportunidade.